Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola, repercussão completa da Taça Libertadores da América e projeção para o primeiro Grenal decisivo do Gauchão 2015. Você participa conosco no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou também através do e-mail donosdabola.rs@band.com.br. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Para todos que estão nos assistindo, se o Internacional tem Libertadores, o Grêmio não tem nada a ver com isso. Ontem, Felipão fez mistério e colocou um time com 14 jogadores em campo no treinamento. Os 11 titulares contra o Ju, mais o Wallace, os atacantes Everton e também Pedro Rocha. E esta é a informação. O Wallace estaria ganhando uma vaga no time titular. Hoje pela manhã, o Simon Bianchini, da Rádio Bandeirantes, ele descobriu que o Felipão não está contente com o rendimento de Felipe Bastos e o Wallace deve ser a surpresa no Clássico Grenal, até para marcar um possível armador, se for o caso do Alessandro do Internacional, Meneghetti. Vamos debater essa mudança, que é uma mudança de ponto de vista técnico, mas também de liderança. O Grêmio tem esse prejuízo. Pode ter um ganho por um lado e um prejuízo por outro. O Felipe Bastos, lembrando, foi muito bem naquele Grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Grêmio goleou o Internacional na Arena. O Internacional confirmou o favoritismo, passou pelo The Strongest e garantiu o primeiro lugar do grupo na Libertadores. Se a classificação deve ser celebrada, o desempenho do time no segundo tempo, nem tanto. Os colorados chegaram desde cedo no Beira-Rio. A confiança em mais uma vitória rumo ao Tri da América era grande. Essa é a taça do Tri, confiante. A Aguirre sendo o Guardiola dos Pampas e a gente vai levantar o caneco aí com esse time aí. Agora acreditamos que o time está começando a embalar, está mostrando que tem plantel e que nós temos tudo para chegar numa final e fazer um grande jogo. O horário do jogo não foi dos mais convidativos, 5:30 da tarde em uma quarta-feira. A gente deu uma saidinha hoje mais cedo, mas vai compensar outro dia aí, porque também não podemos deixar desfalcado lá a empresa, né? Eu terminei o serviço que eu tinha que fazer e vim pro jogo. Meu patrão é colorado, então não dá nada. Mesmo assim, os colorados queriam festa, estavam preparados para isso e levaram a empolgação para dentro do estádio, onde mais de 41 mil torcedores estiveram presentes. Aqui, Beira-Rio, um gigante para sempre. O Beira-Rio, ele pulsa de uma forma diferente. Pulsou com o Inter campeão em 2006, o mesmo acabou acontecendo no ano de 2010. Anos emblemáticos na vida do Esporte Clube Internacional com 2 conquistas de Libertadores da América. Vencer o The Strongest era fundamental para o Inter terminar na primeira colocação do grupo. A torcida teve que esperar até os 40 minutos para comemorar. Botou para Alessandro na ponta para Sancha, levantou, Valdívia, atirou, gol! Valdívia, mágico! Na caída da bola, na frente do goleiro, pé direito, fulminante, indefensável, um tiro único, certeiro, mortal, 40 minutos o tempo do gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Internacional fura a retranca, arrebenta com o Ferrolho do The Strongest e larga na frente para ser líder do seu grupo, para seguir na Libertadores da América. Valdívia mágico, Internacional com atitude 1, The Strongest sem altitude 0. No segundo tempo, a empolgação diminuiu, já que o Inter relaxou e o Strongest pressionou bastante. Não foi uma vantagem como a torcida colorada esperava, mas a vitória por 1-0 foi suficiente para classificar o Inter como líder do grupo 4. Os colorados terminam a primeira fase com 13 pontos. Já o The Strongest foi eliminado. Quem passou no segundo lugar foi o Emelec. Existem coisas dentro do jogo, por exemplo, segundo tempo, a gente tem que ter um time que, mesmo recuado, consiga ser mais letal. E hoje nós não fomos no segundo tempo, então são coisas que a gente tem que fazer melhor, porque a competição requer isso. Hoje a gente não teve essa tranquilidade de segurar mais, saber que mesmo ganhando só de 1-0, isso era um resultado muito bom para a gente. Segurar um pouco a bola mais na frente, a bola acabava batendo e voltando. Esses detalhezinhos fazem a diferença e vão fazer a diferença agora no mata-mata, e a gente tem que estar um pouco mais ligado para conquistar grandes objetivos. Acho que foi o Inter de toda a primeira fase, que tivemos jogos que não foram bons no começo e que também fez muitas coisas positivas para acabar primeiro no grupo, com uma das melhores campanhas
do que va da Libertadores. Puede ter sido posible cuando você tem una decisión, un Grenal na frente, es complicado para concentrarse totalmente no jogo e a veces acontecem que os rendimentos não são os ideais. A gente vai debater essa explicação que o Aguirre deu ontem, que o Grenal poderia ter tirado o foco. Eu tenho dificuldade para entender, não estou dizendo que ele está errado, é a percepção dele e ele foi muito franco e honesto até em fazer esse reconhecimento público. Eu fico curioso porque alguns titulares do Inter vão ver o Grenal pela Sky TV. Entendeu, Ribeiro? Vamos ver, de novo, ó. Vamos ver o Grenal pela Sky TV. Será que eu vou conseguir linkar? Entendeu? Ah, Sky TV, que legal. Agora é a vez do Minuto Sky. E nesta quinta-feira, se você mencionar que ouviu a oferta da Sky aqui, em Os Donos da Bola, poderá escolher mais um ponto adicional, um decodificador extra isento de mensalidade. É necessário ser assinante novo, hein? Ligar para o fone que está na tela, que está aí, até às 2 da tarde e dizer, ouvi a promoção nos Donos da Bola. Beleza! Marcelo Gama, eu posso assistir aos Jogos da Libertadores nos 2 decodificadores ao mesmo tempo? E quanto vai custar o equipamento da Sky e a adesão na oferta de hoje, hein? Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É possível sim, com 2 decodificadores, assistir aos Jogos da Libertadores e na Sky você assiste a todos os Jogos da Libertadores em locais diferentes da casa. Legal, né? Ou então faz assim, ó, tem criança em casa, mas quer assistir futebol numa boa, sem aquela coisa, pai, faz isso, faz aquilo. Põe o decodificador no quarto das crianças, fecha a porta, deixa eles lá e fica assistindo a Libertadores na sala. É tudo de bom, né? E muito mais. Tem filmes, desenhos, variedades. É um show de programação. E, gente, olha só. Para ter todo o equipamento instalado aí na tua casa, você vai pagar hoje, na oferta de hoje, só R$10. Como o Ribeiro Neto diz, só 10 pila. R$10 e mais nada. E essa oferta, gente, vale para todo o estado. Então, liga, oferta válida até às 2 da tarde. O telefone está aí na tua tela. 0800 009 6969 0800 009 6969. Ribeiro, lembrando que tem Gauchão e mais os jogos do Brasileirão que estão chegando na oferta de hoje, Ribeiro Neto. Sky instalada com ponto adicional, só R$10. É bom demais. Liga 0800 009 6969. Peça informações e assina a tua Sky. Ligue 0800 009 6969. E oferta válida para cartão de crédito. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Obrigado. The Strongest vai para a Sky TV, viu, Ribeiro Neto? Fazer a Libertadores da América. A campanha do Internacional, numericamente, é excepcional. 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota para o ar rarefeito. O Internacional só perdeu para a altitude nessa Libertadores da América. Fez uma das melhores atuações da primeira fase. E ao contrário do Boca, o Internacional teve uma campanha excepcional numericamente, jogou contra adversários credenciados, não contra timaços, mas contra times colocados aí, o The Strongest, o Emelec e Laú. O Boca não jogou contra ninguém, convenhamos, que é tido como bicho-papão. Outro aspecto, a vitória do Inter 4-0 sobre o Laú lá em Santiago está entre as melhores atuações de todos os jogos da primeira fase. No outro jogo possa rivalizar. Mas ficou, a impressão, a última, é do segundo tempo de ontem, que foi muito preocupante. Foi. Mas eu acho que há explicações para isso. Não, eu acho que não. Eu acho que tu pode não concordar com eles. Não, eu acho que há explicações, mas as que foram dadas não me convencem. Mas há argumentos. Por exemplo, o primeiro tempo do Inter ontem foi bom. O Inter teve poucos espaços para jogar porque o adversário se postou em 2 linhas, veio retrancado. O Ribeiro tinha razão que viria assim e realmente veio, jogando por uma bola. E o Internacional encontrou pouquíssimos espaços. Mesmo assim, jogou compactado, buscou triangulações, avançou os laterais para darem mais alternativas de triangulações pelos lados. Quando entrou o Valdívia no lugar do Jorge Henrique, teve mais vibração, intensidade, fez 1-0 e terminou o primeiro tempo. O Jorge Henrique estava bem no jogo, hein? Tava. Cumpridor. Tá bem. No segundo tempo, Beneguete, era óbvio que o adversário ia adiantar suas linhas e ia tentar alguma coisa. O Inter se submeteu a isso por algumas falências técnicas do Arangues e principalmente do melhor jogador do Internacional, que ontem fez a sua pior partida com a camisa do Inter, que foi o D'Alessandro. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer
É o treinador ver isso acontecer aos 10 minutos do segundo tempo e ficar prostrado até os 35 sem fazer nada. Porque o D'Alessandro não pode ser tocado no time do Internacional, sendo que ele tem Alex e Anderson no banco de reservas. Ontem o responsável por aquele segundo tempo foi Diego Aguirre. E as falências técnicas são aceitáveis. Eu não responsabilizo o Aguirre. Eu jogo na conta dele a demora, a letargia para agir. Mas o Internacional faliu tecnicamente no segundo tempo. O D'Alessandro estava dando drible dentro da área do Internacional, perdeu 2 lances e um deles o Alisson teve que fazer uma defesa excepcional, mas acho que houve uma falência técnica. E aí eu posso entender que o Internacional tenha relaxado. Não porque estava de olho no Granal, porque nem esse time vai o Granal, a gente já sabe disso. Mas relaxou, fez 1-0, tá, agora vamos administrar, vamos segurar. E aí eu acho que o Arangues no segundo tempo, acho que ele fez um bom primeiro tempo. Não jogou nada. O D'Alessandro fez, como o Baldassi disse, a pior atuação com a camisa do Inter. A gente já viu o Falcão fazer atuações horrorosas. Claro. Fernandão, Renato Portaluppi. Grandes jogadores podem Baldassi, vamos tentar passar por isso. Eu tenho uma outra leitura, embora eu concorde quase com tudo que tu dissesse. Tá? Só tem uma coisa que eu gostaria de sublinhar. O Internacional não estava desprezível em campo. Estava superior. Estava impondo o seu jogo, perdeu poucas oportunidades, é verdade, mas estava se impondo dentro do jogo. Quando o Jorge Henrique saiu e o Valdívia entrou, né, o Inter mudou a sua formatação do meio para frente. O D'Alessandro estava na direita, veio para o centro, o Valdívia entrou na direita e o Sacha, que estava no centro, veio para a esquerda. Muito bem. O que aconteceu? O Valdívia entrou tão elétrico que ele não deu tempo de o Inter sentir esta mudança, porque o Valdívia acabou sendo protagonista naquele momento do jogo. Tanto é que fez o gol, teve outra chance e tudo mais. Muito bem, terminou o primeiro tempo. O Inter veio, foi como se fosse um outro jogo. E aí eu acho que o D'Alessandro, ele sofreu um grande prejuízo. É discutível até se ele rende melhor ou não centralizado. Mas eu vejo que quando o D'Alessandro tem que jogar de costas para o gol, ele tem uma grande dificuldade. O D'Alessandro joga de lado para o campo. Eu acho que o problema não é esse. E outra coisa, só para terminar. O D'Alessandro fez o que fez e perdeu bolas que foram quase letais para o Inter, porque ele teve que, em jogando de costas para o gol, se aproximar para receber essa bola perto da sua área. Não. Então, na minha opinião, o D'Alessandro é metade culpado disso. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que o Internacional, no intervalo do jogo, chegou um dirigente lá, eu sei que não aconteceu, ele falou assim, o salário de vocês que ia sair agora esse mês vai atrasar 90 dias. Ele parece que o time recebeu uma notícia impactante. Parece que aconteceu algum fato vocês ficaram dispersos, né? Assim, e o D'Alessandro foi esse problema, D'Alessandro. Tá com um problema lá em Buenos Aires. Ele saiu do jogo, gente. Os erros do D'Alessandro foram infantis. Mas fora do ar mesmo. Mas não desorganizado, né? Embora o Internacional não tenha jogado bem o segundo tempo, o time não foi desorganizado. No segundo tempo, mas o time teve problemas individuais. Apagão. A palavra é a seguinte, o apagão no Inter. O Internacional teve alguns problemas individuais também. O próprio D'Alessandro, o Inter não está tão dependente do D'Alessandro, mas se ele joga mal, é difícil o Inter se encontrar no jogo. E aí tem uma boa notícia, né? Que é com o seu principal jogador jogando mal. O Baldassi é mais crítico do que eu com relação ao Arangues, mas tá bem, eu acho que tá bem colocado. Eu não gostei do Arangues. Quando 2 jogadores não vão bem e outros que também não fizeram uma grande partida, o Inter ainda assim ganhou o jogo. É verdade. Essa é a boa notícia. Mas ganhou porque é melhor, com relação ao D'Alessandro, eu concordo de que ele demorou para fazer a substituição e não tem nenhum problema em substituir o D'Alessandro e acho até que o D'Alessandro pensa isso. Não, mas há um problema. Eu consigo entender o treinador na medida em que você tem um jogador, Baldassi, como o D'Alessandro, de que ele pode estar errando tudo, mas em determinado momento, primeiro, ele é a referência de liderança para todos os demais. Ele está lá dentro, ele não está bem, ok, pode tirar, não tem problema, mas eu entendo o treinador que deixa o jogador para que ele se recupere dentro do próprio jogo. Ele não saiu por isso. Num lance ele decida a partida. Ele não saiu por isso. Ele não saiu para não se criar a imagem de que vira uma constante o D'Alessandro sair do time. Ele não saiu porque o Diego Aguirre tirou o D'Alessandro 2 vezes e uma delas o D'Alessandro não gostou. Então, na partida que o D'Alessandro jogou pior na comparação com os outros 2 jogos que ele saiu, o treinador não substituiu por isso. Cara, não é porque confiou na recuperação do D'Alessandro no jogo. Eu sou fã do D'Alessandro. Eu discordo. Eu canso de dizer que o D'Alessandro é a referência técnica do Internacional. Só que é o seguinte, velho, o D'Alessandro é um jogador